Marcelo Janese, nasci em São Paulo, tenho 64 anos e morando em Campinas há quase 30 anos. Eu tive leucemia mieloide aguda e, consequentemente, meu transplante é um transplante de medula óssea e a doadora foi a minha irmã, Cristina. O transplante aconteceu há 11 anos atrás, 6 de setembro de 2014. Eu sempre fui esportista, mas recentemente que eu digo depois de ficar over 40, eu comecei a focar mais em natação e em tênis. Inclusive em tênis é a razão de eu estar aqui dando esse depoimento. O processo de descoberta da doença foi relâmpago. Eu estava jogando tênis, tive um problema no tendão, fui fazer uns exames e nesses exames mandaram fazer um exame de sangue. Numa quinta-feira à noite, 7h30 da noite, eu recebo uma ligação do laboratório mandando eu entrar em contato urgente com um médico, de preferência um hematologista. Para vocês terem uma ideia o quão rápido foi isso, eu recebi a notícia às 7h30 da noite em Campinas e às 10 horas eu estava internado em São Paulo, não tendo a menor ideia do que seria dali para frente. Inclusive, durante a minha estada no hospital, eu, para passar o tempo, comecei a escrever algumas coisas para os meus amigos, estavam dando maior apoio para mim, e resolvi fazer disso um livro, que eu acho que é o sentimento exatamente que eu tive quando eu fui diagnosticado com leucemia. O nome do livro é uma frase de Saramago, e fala o seguinte: de repente, o futuro ficou curto. Essa é a sensação que eu tive, porque o futuro chegou muito rápido. Não deu para racionalizar a espera, né? Eu, em 2h30, estava no hospital. Depois de 3 dias, sabia que ia ter que fazer um transplante. E mais umas 2 semanas, isso tudo já em quimioterapia, para os exames das minhas 2 irmãs ficarem prontos e dar 100% de compatibilidade com a minha irmã mais velha, a Cristina. Transplante de medula óssea é meio simples. Eu acho que quem doa tem mais dor de cabeça de quem que recebe. Para mim era quase que uma transfusão de sangue, que eu recebia muitas naquela época. E no dia do transplante foi engraçado, porque começou a atrasar o procedimento na parte da tarde, e eu pedi para o médico para agilizar, porque naquela noite tinha jogo de Corinthians e Atlético Mineiro, e eu não queria perder o jogo. Deu tempo, já foi o suficiente para eu me também viajar fora dali, né? Do ponto de vista de desafios físicos e emocionais, como eu disse, eu me machuquei jogando tênis, ou seja, eu estava num bom preparo físico, eu estava forte e tudo mais, então isso me ajudou muito na recuperação, porque você fica muito debilitado. Se você já entra um pouco fraco, você vai sentir muito mais. E como eu estava bem, isso me ajudou bastante. E emocionalmente é que a coisa pega, né? Eu sou, nesse momento, muito racional. Quando eu soube do diagnóstico, foi uma bomba, porque nós tínhamos uma experiência muito triste com essa mesma doença há 14 anos atrás. A Fátima, irmã da Adriana, minha esposa, teve a mesma doença, no mesmo hospital e faleceu 3 meses. A evolução da medicina é impressionante. Em 14 anos, mudou muito o tratamento da época da Fátima para minha experiência, né? E, sem dúvida alguma, continua mudando, porque eu acompanho alguns casos, tento até, quando possível, apoiar, e eu vejo que os procedimentos hoje são diferentes do que eram há 11 anos atrás, quando eu fiz o meu transplante. Quem me apoiou muito o tempo todo, esteve sempre comigo, foi minha esposa, Adriana. E para ela, como eu comentei, era ainda mais difícil, porque ela tinha que experimentar de novo uma preocupação que foi muito sofrimento 14 anos antes, né? Mas ela estava sempre presente, ficou comigo o tempo todo no hospital, só ela que podia ficar comigo. A recuperação, de novo, o fato de eu estar bem fisicamente me ajudou. Logicamente tem umas intercorrências do tratamento, eu tive uns dias mais complicados, a quimioterapia é muito forte, né? E anterior e posterior, tá? Eu ainda fiquei 2 anos recebendo uma espécie de quimioterapia que era uma droga nova, que estava em teste, sem dúvida alguma, passou no teste. Depois de uns 3, 4 meses, já comecei a voltar devagar,
caminhando, depois nadando e finalmente jogando tênis. Não senti muita diferença porque é uma coisa que me faz muito bem, sempre me fez muito bem, e não tive maiores dificuldades para voltar a fazer esporte. Do ponto de vista de mudança posterior ao transplante das minhas práticas esportivas, absolutamente não teve nenhuma mudança. Eu faço tudo que eu fazia antes e isso é importante. O transplantado é uma pessoa normal, ela vai viver normal, como vivia antes. O transplante foi em 2014, em 2018, a minha esposa, vendo na internet, achou o grupo da BTX, que estava se preparando para ir para a Argentina. Primeiro foi a Argentina, depois logo em seguida a gente foi para Newcastle. Inclusive em Newcastle eu tenho uma medalha de vice-campeão de tênis. Não pude nadar porque eu estava um pouco machucado, mas vou até pegar a medalha para vocês aqui. Aqui está a minha medalha de Newcastle. O fato de ter medalha ou não, realmente não importa. O que importa é a gente estar lá, aproveitando a vida e celebrando a vida. Tanto é que um dos slogans dos jogos é um jogo que não tem vencedor, porque todos nós somos vencedores, né? É muito bacana representar o Brasil e os transplantados, porque uma coisa muito importante é a gente fazer a divulgação do transplante e da doação de órgãos. Infelizmente, ainda existe bastante barreiras na questão de doação de órgãos. A gente entende, eu acho que é uma questão muito pessoal, né? Ainda mais quando a gente está falando de órgãos que são coração, órgãos que, infelizmente, o doador já não está aqui conosco, mas a grandeza de pais, familiares que nessa hora pensam nos outros é uma coisa que deve ser louvável, tá? O maior ensinamento que eu acho que todo transplantado tem e recebeu é cada vez mais ter gratidão, porque a gente teve uma segunda chance, né? E essa segunda chance veio de uma outra pessoa, às vezes familiar, como no meu caso, às vezes nem conhecido, que é mais lindo ainda, né? Mas a gratidão, eu acho que é o resumo de tudo que a gente sente, vive hoje em dia. Reconhecer que nós estamos aqui devido a um ato bonito de alguém, né? Um ato de amor de alguém. Isso é muito bonito. Tem gente que, infelizmente, tem que esperar bastante para conseguir o órgão numa fila de doação, mas tem que acreditar, tem que ter fé de que vai chegar e olhar sempre para frente, não olhar para trás não. E quando chegar, ter a certeza que vai dar certo. Tudo vai dar certo. Esse era o meu mantra na minha época de hospital. VDTC, vai dar tudo certo. Para quem já transplantou, eu acho que a gratidão é a coisa mais forte que nos move, né? E eu acho que uma forma de a gente também agradecer sempre, fazer publicidade da doação. Infelizmente, as pessoas têm pouca informação, e além do que as barreiras religiosas, uma série de coisas. É vida, né? E a vida precisa continuar. Às vezes, infelizmente, não de alguém da sua família, mas esse alguém vai estar representado em outra pessoa, vai dar felicidade para outra família. E eu tenho certeza também que quem é doador vive uma experiência diferente. Você sabe que o seu ato, um ato de amor, possibilitou que outra pessoa esteja vivendo, precisava fazer mais publicidade para incentivar ainda mais os doadores. Bom, eu acho que é isso. Muito obrigado pelo espaço. Até!